bom dia, Felipe, bom dia, Rádio Guaíba, é uma alegria conversar contigo aí com o Rio Grande. Deputado, as últimas decisões do Judiciário preocupam o governo em relação às reformas, né? Temos aí deputados condenados, temos partidos condenados, isso vai bagunçar muito a vida do governo no plenário da Câmara e do Senado da República? Pode ser ou pode não ser, porque nós estamos, o governo Michel, o governo de um Brasil de novos tempos, está fechando quase 10 meses e aprovou 56 projetos da Câmara, do Senado e do próprio governo, tipo pré-sal, lei das estatais, PEC dos gastos, no clima também que houve. O clima político, a Lava Jato sempre está alimentando e ela precisa continuar trabalhando também. E o Congresso está acostumado a trabalhar com crises políticas repetidas. E a reforma da Previdência, os deputados progressivamente estão entendendo, e eu já dizia isso na PEC dos gastos, que ela é fundamental para o equilíbrio fiscal, para os próprios aposentados, para o Brasil continuar se afastando do precipício, que estava até antes do impeachment na beira do precipício. Então, os deputados progressivamente estão entendendo a necessidade de votar as reformas trabalhista, como votamos a terceirização, a trabalhista e a Previdência. Eu acredito que a gente vai... Nós fomos treinados, eu sou otimista, mas exige mais esforço das lideranças. Deputado, o presidente Temer sanciona a terceirização conforme foi aprovada, não vai ter modificação nenhuma. Na próxima semana sai a sanção do projeto votado pela Câmara a semana passada, que é um remédio poderoso contra a precarização e um instrumento forte para enfrentar o desemprego no Brasil. O Michel deve sancionar na próxima semana. Deputado, todo mundo que eu ouvi essa semana, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, por sinal hoje 11 da manhã vai ter em Porto Alegre um grande ato, né, da Justiça do Trabalho, é contra a terceirização. O governo dá outros números. Quais são as expectativas do lado do governo? Porque o governo só tem levado crítica, só tem levado pau por sancionar esse projeto que foi aprovado lá no Senado em 2013 e agora desencavado pela Câmara. Vocês têm expectativa de que rapidamente dê resultado isso? Porque a crítica aqui do lado de fora é pesada. Mas a crítica vem da onde? A Justiça do Trabalho, que deveria fechar. Raros países no mundo têm Justiça do Trabalho. O senhor também tem essa posição? Sim. Raros países têm Justiça do Trabalho, Felipe. É a justiça que funciona, a justiça do Poder Judiciário e não da Justiça do Trabalho. A visão dos juízes é a visão do sindicalismo do atraso. A terceirização é um remédio contra a precarização. O que existe hoje nós temos aí 25% da massa trabalhadora terceirizada, mas há muita precarização que se chama informalização, contratos frágeis, empresas desaparecem, mas isso é precarização. Esse é o lado ruim da terceirização, porque não existe regulamentação da terceirização no Brasil. Ela é frágil. Agora, com o projeto votado pela Câmara, existe uma lei. Ela pode não ser perfeita, mas dá segurança para o trabalhador, terceirizado, e do outro lado, dá segurança também para a empresa que contrata. E enquadra mais a empresa contratante. Então dá mais segurança. E a terceirização, o mundo inteiro usa, Felipe. É um instrumento que os países usam e com resultado. Hoje, com a modernidade do trabalho, com as relações de trabalho modernas, com a tecnologia, com a especialização, a terceirização, para aumentar a produtividade, os juízes não conhecem a palavra produtividade e competitividade. E muitos sindicalistas que vivem mamando no imposto sindical também não conhecem. Então, no mundo inteiro usa a terceirização, porque
o Brasil não vai usar, e uma lei que foi discutida há 10, 15 anos. Mas o mundo inteiro usa a terceirização na atividade fim, como está sendo aplicado no Brasil? Também, e é difícil definir atividade fim. Como é que é a siderúrgica Gerdau, por exemplo? Ela usa suas máquinas lá, os fornos, a limpeza, ela faz isso 2 vezes por ano. Ela não pode manter uma equipe fazer despesa, a limpeza. Então, tem equipes especializadas, por exemplo assim, especializadas para fazer isso. Isso baixa o custo também. E a especialização tem tantos profissionais de curso superior aí que poderiam trabalhar, ser contratados pela terceirização para servir mais. O iPhone que eu estou falando aqui contigo, ele é fruto de 150 empresas terceirizadas que participaram no mundo inteiro para a Apple montar o iPhone lá nos Estados Unidos. Então, a terceirização é um instrumento poderoso para enfrentar o desemprego e vai acabar com a informalização, Sim. com a empresa desaparecer sem compromisso. Quem é contra? A empresa que contrata, se a contratante não pagou os funcionários e desapareceu, a contratada vai ter responsabilidade e forte. Vai ser o mesmo tratamento do terceirizado com o próprio da empresa, dentro da empresa, com saúde, alimentação, transporte. Avançou. Nós vamos, com essa lei, nós estamos acabando com a precarização, não completamente, com a precarização. Eu fico surpreso que os sindicatos tinham que bater palma, mas eles estão desesperados. Mas, deputado, quem fala mal da precarização, e a gente ouviu bastante gente diz outras coisas, né? Que os contratos acabam sendo de tempo mais curto, em média 2 anos, e as pessoas recebendo menos. Em alguns casos 3%, mas em alguns casos até 30% menos em média. Em alguns casos. Há referências na América Latina e na Europa, tem literaturas, tem que ouvir o sindicato e ver também a indústria e o comércio. Em alguns casos, na área da especialização, tem casos que aumentam o salário. Mas mais importante que baixa o custo e gera mais emprego. Nós estamos com quase 13 milhões de desempregados, que foi a herança de erros brutais do governo anterior, dos governos anteriores. Então, essa também é um instrumento. Eu tenho certeza que os desempregados estão gostando disso, viu? Governos vão gostar. E tu fizesse uma pergunta, você responde. Tu fizesse uma pergunta, mas tu colocasse uma outra em cima e eu não pude responder. Rapidamente não responde, a economia está começando a reagir. E votando as reformas, ela vai reagir melhor. Então, não é rapidamente que vai, mas é um instrumento que, nessa recuperação da economia, vai ser poderoso para diminuir os desempregados que estão nos ouvindo agora, viu, Felipe? O senhor falou em governos, mas o PMDB participou de todos os governos, deputado. Nós éramos vice-presidente, eu sempre fiz oposição, tu sabes disso, e eu conversava muito com o vice-presidente Michel na época. A Dilma caiu porque ela não ouviu, e não ouviu o PMDB. Se tivesse ouvido, não teria caído. Michel Temer ela não ouvia. Ela não decidia conosco, ela decidia fechado. Com Manteiga, Arno Agostinho, e não ouvia, e essa foi uma das razões que ela caiu. Mas não é o caso de votar sobre impeachment hoje, né? Uhum. Não, até porque as questões, quando vocês entram no ar, vocês do governo entram no ar, a coisa que mais aparece aqui no nosso WhatsApp é os golpistas, deputado. Mas esse discurso já está caindo, né? Nem dá para responder, né? É dizer que o padre, repetir que o padre é ateu e que o pastor é ateu, que não acredita em Deus. Isso é a repetição dele, isso é desespero. Bom, nem vale a pena deputado, comentar. eu vou dizer bem a verdade. Eu acho que a situação é tão complicada para os dois lados nesse caso. Por exemplo, né? Semana que vem tem Tribunal Superior Eleitoral. Agora parece que com a chegada do ministro Admar, né, vamos ter aí um pedido de vistas, né? E o processo vai se enrolar. Mas
Vocês não temem essa questão do Tribunal Superior Eleitoral? Isso é um problema. E nós vamos continuar trabalhando. O governo tem foco, tem uma equipe econômica firme, né? Tem rumo, sabe o que quer. Olha que nós fizemos em 10 meses. A taxa Selic está caindo, vai cair agora no mês de abril mais 1 ponto. Isso se reflete progressivamente no juro de todos nós que vamos no banco e das empresas. A inflação esse ano vai ficar abaixo da meta, a inflação que tira o valor do dinheiro que está no bolso de todos, o pouco dinheiro que está no bolso de todos e principalmente dos baixos salários, né? que segura o empresário para ir ao banco pegar empréstimo e ativar sua empresa, em vez de emitir, o juro está baixando, o mercado está acreditando, a Petrobras está começando a responder, a Eletrobras está se recuperando, a lei das estatais está fazendo uma peneira fina nos diretores das estatais, para ter mais preparo técnico e não simples indicação. Nós continuamos um governo que tem rumo, que tem uma base. Nós vamos aprovar a reforma trabalhista que esse mesmo povo, os sindicatos e, de novo, a Justiça do Trabalho, que não quer fazer a reforma trabalhista ou acordado sobre o legislado, vai numa fábrica e conversa, onde houve acordo entre o legislado e o acordado, né? Que esse acordo beneficiou o empregado e o trabalhador. Eles estão combatendo hoje também as manifestações contra a reforma trabalhista. Esse modelo da gestão anterior não deu certo. Mesmo com a turbulência política, o Michel tem temperança, tem serenidade com a área econômica, né? Com lideranças ao redor que ele tem. Nós estamos olhando para frente com rumo. O país é um país doente sob o ponto de vista político-moral, é doente sob o ponto de vista de macroeconomia, né? Então precisa atitude. O Moro toma atitude na Lava Jato, o Michel está tomando atitude para enfrentar as contas do governo que estão doentes pelos erros brutais anteriores. Já que o senhor então, falou... há lideranças, há rumo. Tá. Já que o senhor falou em Sérgio Moro, e em uma resposta anterior o senhor tinha falado em roubo, me diga o seguinte: o PP, 2 bilhões e 300 milhões. Qual é a preocupação do PMDB em relação à sentença de Moro? Porque vai vir sentença pro PMDB. Vai vir sentença... Não só o PMDB, por todos os partidos. Bom, eu estou falando com um deputado do PMDB nesse momento, né? Sim, mas eu não posso responder do PP. Mas do PMDB eu respondo. Todos os partidos. Claro que há preocupação. O PMDB também teve parte. Não sei qual é a quantidade que teve parte na organização criminosa que o PT liderou e teve participação, sim, de gente do PMDB. Olha, se for para fazer uma limpeza, né, que todos os partidos paguem. Agora tem que ter um cuidado. Não pode haver, tá, a ditadura dos juízes e dos promotores. A reforma... Eu achei que nós íamos conversar sobre a reforma da Previdência. Talvez você vai conversar no outro momento. O senhor começou por um lado e a gente vai engatando outros, né? Mas vamos lá. A reforma da Previdência... Só assim, a reforma da Previdência hoje está sendo atacada, sabe por quem? Pelos juízes, pelos promotores, né, que não vão se aposentar mais com 50 anos. E vão ter que trabalhar 65 anos os novos juízes e promotores. Eles não querem. Os fiscais da Receita também não. As corporações públicas pesadas, que têm aposentadorias precoces, tanto na União como nos estados, estão combatendo via CUT pública. Os seus sindicatos poderosos financiam a CUT pública, estão atacando a Previdência. Então eu tenho medo também, com esse movimento subretício. Não é mais quando o juiz federal, uma juíza federal, proíbe o governo de informar como é a reforma, informar o buraco da Previdência. Quando o desembargador, aí do Rio Grande do Sul, senta em cima do processo, que ele tem que decidir essa liminar, senta em cima.
ditadura militar eu já passei. Eu fui preso aí na Rua da Praia, quase perdi a faculdade. Agora, a ditadura dos juízes e promotores, eu também tenho medo. Eu bato palma e defendo o trabalho do Sérgio Moro. Tá? Mas tem muitos juízes e promotores que querem defender os seus altos privilégios. E não só eles, outros também. Tá? E é o andar de cima. Então eu tenho medo. Mas se nesse processo de reforma moral e ética que passa por esse extraordinário homem que é o Sérgio Moro, tá? Deve continuar e, se for preciso, seja como na Itália. Né? Só que depois os políticos se organizaram e esvaziaram as mãos limpas. Mas que seja o primeiro processo. Muitos partidos se desmontaram pela corrupção na Itália. Tá. Não sei se vai ser o caso do Brasil. Não, o meu medo no Brasil, deputado, hoje, com relação aos partidos, é o seguinte, que os partidos simplesmente desapareçam e a dívida fique, né? Que PMDB, PT, PP, outros partidos que sejam arrolados num processo como esse... O que fica? Não, a dívida fique, né? Porque, afinal de contas... Porque tem uma outra situação nessa questão toda do Partido Progressista, que vai ter no PMDB, que vai ter no PT. Como vocês não têm, abre aspas, patrimônio, os partidos, para pagar, a multa, né, vai sair do fundo partidário, vão deixar de receber o fundo partidário. O fundo partidário já é dinheiro dos nossos impostos. Quer dizer, vocês vão pagar com dinheiro dos nossos impostos uma dívida que vocês deveriam devolver porque os partidos utilizaram mal esse dinheiro, roubaram, desviaram, fizeram o escambau. É o Brasil, né? Mas tem, por isso que eu sou vice-líder do governo Michel Temer, eu conheço há mais de 20 anos, sereno, tranquilo, sabe que precisa de reforma, sabe que é importante o andamento dos processos da Lava Jato, tem temperança, tá? E as reformas precisam acontecer, senão vai ser, se haverá, aí sim, tu está falando da questão, eu vou colocar a questão fiscal. Eu não sei se nós temos tempo para discutir a Previdência. Eu fico não, tem. Então, a Previdência, a reforma trabalhista, a reação dos juízes. A reforma da Previdência, a reação da OAB. Tu lês aquela nota da OAB que saiu há 2 semanas atrás, né? Parece que foi o PSOL, ou os radicais mais fortes do PT que escreveram. Então, até a OAB. Então, é um movimento da OAB, dos juízes, dos promotores, e do sindicalismo rico, que é o público, para derrubar a reforma da Previdência, que o mundo já fez, que o mundo envelheceu rápido, demorou 50 anos para ter mais velhos do que jovens, quer dizer, tem menos gente trabalhando para contribuir para pagar os aposentados, que é um sistema de solidariedade. Quem trabalha hoje paga para o aposentado de hoje, né? E o aposentado de amanhã vai ser pago pelo trabalhador de amanhã. Então vai estar nascimento na Europa. A Ásia, parte da América Latina já fez a reforma, por razões demográficas, física. Vai ter menos gente trabalhando, portanto, menos gente para pagar o aposentado. Hoje está começando no Brasil, e daqui 10 anos dobra o número de aposentados, daqui 20 anos dobra de novo. Nós vamos ter, daqui 40 anos, 73 milhões de idosos, e bem menos jovem para participar, tá? Para ajudar na jovem trabalhando, pessoas trabalhando na idade ativa, que vai nascer menos criança. Então, precisa fazer a reforma por uma razão física, e a segunda contábil, né? Porque a reforma, a Seguridade deu um prejuízo de 250 bilhões no ano passado. E isso é crescente. Nós daqui 6 anos, 2026, o custo da Previdência vai expulsar do orçamento da União a educação, a saúde, a agricultura, dinheiro para fazer estrada, ponte, o governo vai ter que emitir dinheiro, o juro vai aumentar, pode voltar a hiperinflação. Então, a reforma da Previdência, primeiro, por razões físicas, vai ter menos gente contribuindo e muita gente vivendo, e que bom, você, Felipe,
você vai passar de 90 anos com folga. Eu tenho 70, né? Pela expectativa de sobrevida, eu vou viver mais 14 anos, 84 anos. Você é bem mais jovem do que eu, né? Então, vai precisar jovens trabalhando. Então, a questão física. E a segunda é fiscal. O buraco é impressionante. Então, quanto mais, Felipe, para os teus ouvintes, se nós não segurarmos o custo da Previdência com reformas, a Previdência vai ocupar, vou repetir, ela é expulsa daqui em 2026 e está pertinho, ela expulsa expulsa do orçamento da União, tá? E possivelmente dos estados, se não fizer a reforma, o dinheiro da saúde, educação, estou repetindo, dinheiro para baixar o juro, estrada, agricultura, ela é expulsa. Então, é fundamental fazer essa reforma, tá? E ela mantém o direito de todos os aposentados. Está vendo cartazes aí fora, em Porto Alegre, dizendo: senhor aposentado, estão acabando com a sua aposentadoria. Isso é uma mentira. Essa reforma garante que o aposentado ganhe agora, ganhe amanhã, e os filhos e os netos dos aposentados possam receber sua aposentadoria. Então, é exatamente o contrário. É uma mentira da CUT pública. 2, mantém os direitos adquiridos. Essas duas entradas para iniciar, essas entradas iniciais sobre Previdência, Felipe. Eu quero que tu me perguntas. E tu perguntas bem. Tá, não, eu só tenho mais uma pergunta, na verdade, né? O senhor defende e os argumentos se repetem, né? Há muito tempo os argumentos do governo são os mesmos, os números do governo são os mesmos, e é claro que quem contrapõe também com os mesmos números. A única questão que eu tenho batido... Não, mas tem deputados do PT que defendiam a reforma no tempo do Lula e da Dilma, agora não defende, continua. Sim, não, mas a questão para mim é outra. Tem o Congresso moral nesse momento para votar uma reforma da Previdência que vai influir nas nossas vidas, né, por muito tempo? A reforma trabalhista, né, um Congresso que nesse momento... E não é o seu caso, o seu nome nem aparece nas listas, né, pelo menos nas que eu tenho visto não aparece. Não sei se vai aparecer, mas nas que eu tenho visto não aparece. Né? A situação é, vai ter o Congresso... moral para pegar e votar uma questão que influa tanto, um Congresso que está numa situação complicada como essa, deputado? Não é uma questão de moral. Claro que a moral é importante. É uma questão vital para o país. Eu não quero, e a maioria dos parlamentares que já votaram o teto de gastos, votaram a reforma do ensino, enfrentaram o sindicalismo da Petrobras, e nós votamos o pré-sal para libertar a Petrobras a avançar, a melhorar, tá? Um Congresso que votou a lei das estatais, que deixou a diretoria da Petrobras, a diretoria da Eletrobras, altamente profissional, e como a da Itaipu também. Esse Congresso tem sim força, tem moral, tem conhecimento, mas é uma questão fiscal. Se nós não votarmos reforma da Previdência, aí sim os números da economia do Brasil vai piorar, nós perdemos fôlego para enfrentar o desemprego, o juro volta, a inflação volta, e aí vai ser um caos fiscal. Então, nós estamos trabalhando, os deputados, e a maioria tem essa consciência e já mostrou nos últimos 10 meses. Agora, porque tem deputados envolvidos, nós não vamos deixar de votar reformas fundamentais. Não, Felipe, não pode, Felipe. Tá, e para fechar mesmo... Aí a reforma vai numa frase... Eu preferia, mas é uma preferência minha, pessoal. Mas né? daí é o caos, Felipe, aí é o caos, aí vai piorar, vai fechar mais empresas, vai aumentar o desemprego. Só para fechar... Tu queres isso, Felipe? Só para fechar uma questão. Eu não quero, Felipe. Deputado, eu vou lhe dizer bem o que eu quero, deputado. Eu quero um país melhor e um Congresso sem tanta desconfiança, uma presidência da República sem tanta desconfiança, porque trocam as figuras e a desconfiança fica a mesma. Dilma tinha ministros que estavam